No Rio de Janeiro, a sensação térmica chegou a Repele 60. o pecado e o diabo. As chances de vencer o aquecimento global para nossa vida. Não é o fim do mundo. Um podcast em tempo de apocalipse climático e existencial. Olá, eu sou a Nina Lemos e você está ouvindo mais um episódio do podcast Não é o Fim do Mundo. E já é o 10º. A gente chegou até aqui. Chegamos até aqui e esse é um episódio tenso, porque quando vocês ouvirem esse episódio, a Nina já vai estar em Berlim, né? Eu surtada com o gato doente, mas a gente está aqui firme e forte, transmitindo antes que o apocalipse chegue, né? E qualquer erro, qualquer excesso de qualquer excesso de entender, vocês desculpem, porque não tá fácil pra gente hoje. Não tá fácil, a gente tá surtada e todo mundo surta, né? A gente é do movimento que todo mundo tem direito de surtar, né, Jô? Pelo amor de Deus. Verão no Rio é maravilhoso e terrível ao mesmo tempo, né? E você vai sair dessa temperatura que bateu, sei lá, 60, sensação térmica de 60, né? Outro dia, uma coisa bizarra, e para uma situação de frio. Tá nevando lá em Berlim? Como tá? Cara, agora tava 2 graus, que eu já considero ameno, porque eu fui colonizada pela temperatura alemã, e eu vi que na quinta-feira, eu acho, no dia que o podcast for pro ar, vai estar nevando. Agora eu tô muito mais no credo do que no que delícia, não queria não. Pela primeira vez eu tive uma onda de apego, porque a gente foi indo muito à praia, no Arpoador, entendeu? Aí eu fiquei muito apegada, e eu tô até causando pânico nos meus amigos. Ontem, um grande amigo meu, que mora em Berlim, que ama Berlim e que não larga Berlim por nada, me mandou uma mensagem super preocupado, falando: ouvi dizer que você vai mudar. Você estava muito feliz no Arpoador. É que eu fiz um vídeo no momento que a Jo me proporcionou, que ela já vai contar, o melhor lugar do mundo, que é assim, a apoteose do fim do mundo, né? Mais feliz. Tipo, o melhor lugar do fim do mundo que existe no mundo é no Rio de Janeiro. E a Jo me levou, que é a Pedra do Arpoador, que é tipo uma quermesse, de noite, as pessoas loucas entrando na água, e tem gente dançando passinho, a gente comeu milho, tem de tudo, né, Jô? Maravilha. Porque a praia tá ficando super lotada, né? As pessoas estão dormindo na praia, em toda a praia. Na praia aqui de Ipanema, no Rio, eu acho que algumas outras alguns pontos têm refletores na praia, né? Só que na ponta do arpoador, ali na pedra mesmo, é o lugar que tem o refletor que ele bate na água também, né? Tem um refletor na pedra que ilumina a água. Então, para banho, é o point, né? Assim, para você poder nadar de noite na praia. E fica lotado. E é aquela maravilha. Criança tomando caldo, gente gritando feliz nas ondas, né? Criança se perdendo, lembra que você ajudou o menino, o filho da mãe Juliana? E é uma praia muito gostosa, entendeu? Cada hora chega mais gente, todo mundo chega com seus coolers, fica muito cheia e muito maravilhosa. É calor e gritaria. Tirei uma foto nossa que estava em pleno momento de euforia máxima. Aí esse amigo tá falando: ouvi dizer que você não vai voltar. Você já alugou apartamento em tudo. Você estava muito feliz naquela foto. Ouvi fofocas. Acho triste, mas estou aceitando. Então essa é a minha fama. Mas sim, eu tô voltando para Berlim, gente. E também temos esse lado, né, que tá índice de calor de novo, que a gente já passou aqui por uma onda, enquanto eu tava aqui, nível de calor 3. E nível de calor 3, gente, é muito pesado. E é muito doido que, né, tem essa coisa da onda de calor, só que, assim, tem onda de calor toda semana. Então, na verdade, assim, não é uma onda de calor, é um calor extremo contínuo, praticamente. Exato. A onda de calor é o novo normal. E eu acho que a gente vai falar disso nesse episódio, né? Tá quente pra caralho. E a gente também falar que tá quente pra caralho, mas nem tudo na vida é ir pra Praia do Arpoador de noite, né? Assim, não mesmo. Tá quente pra caralho e as pessoas estão tendo que trabalhar, pegar transporte. E aí a gente vai vendo realmente a cara da injustiça climática, do racismo ambiental. O calor joga tudo isso na nossa cara, né? E é claro que eu tô falando isso, credo, né? Não queria ir embora por causa do privilégio, né? Que a gente trabalha em casa, no ar-condicionado, e a gente pode ir na praia, porque a gente é freelancer, né? Não pode todo dia, mas pode muitas vezes ir na praia às 6 da tarde. E isso eu também
tenho que lembrar para mim mesma, para não ficar tão triste de ir embora, que não é a vida real, né? Na vida real, você tem que ir no médico, você tem que ir no banco, você tem que ir ao supermercado, você tem que fazer todo o seu corre normal da vida nesse calor insuportável. Porque outro dia, semana passada, eu acho, fez 59,6 de sensação térmica, lembra? Não, você sai na rua e você volta passando mal. E esse dia, Jô, eu tive uma experiência que eu me senti muito patricinha, isso que a gente está falando mesmo, do nosso privilégio, porque estava 59,6 e eu tinha que ir ao banco, que já não é uma coisa agradável, e brigar no banco. E aí eu falei, cara, era aqui perto da casa da minha mãe, não era longe, eu fui de ônibus, obviamente, o ônibus estava desligado, o ar-condicionado, que já é uma loucura, no dia que fez sensação de 59,6. Aí a gente se rebelou no ônibus e começou a falar, ô motorista, liga aí, liga essa porra. Aí ele ligou. Olha que loucura, não tinha ligado, hello? Uma loucura. Uma loucura, mas funcionou, o ônibus estava vazio, era um trajeto pequeno, normal. Aí na volta eu tinha que andar um pouco mais, sabe? Para pegar o ônibus. Mas eu falei para mim mesma, eu comecei a passar mal de calor, a ficar muito tonta, com enjoo. Mas eu falei para mim, você não é essa patricinha, entendeu? Tá calor e você é do Rio de Janeiro, que é uma cidade que está vivendo uma onda de calor, e você tem que lidar com isso. Então você vai pegar o ônibus e você vai voltar e você vai sobreviver. Aí não achava ponto de ônibus, que já é um lixo o transporte aqui, o ônibus para no meio da rua, entendeu? A moto quase te atropela, é horrível, é muito desorganizado. E eu não achava, comecei a passar mal, quando eu vi eu estava dentro de um táxi, entendeu? Então eu fui muito loser na minha missão, assim, de viver como uma carioca real e pensar, óbvio que, né, a grande maioria das pessoas faz isso todo dia e faz isso muito mais, porque é pegar trem, ficar na estação na hora do rush para voltar para casa. Eu vi uma postagem de um grupo que chama Movimentos, que é a Organização de Jovens Favelados e Periféricos, que usa a educação, a comunicação e a arte no combate à violência, ao racismo e suas desigualdades. Eles fizeram uma postagem que resume bem, que se tá calor para quem tem carro, imagina para quem pega ônibus sem ar-condicionado. Se tá calor para quem mora em frente à praia, imagina para quem não tem uma árvore plantada na rua na rua, né? Se tá calor para quem tem água à vontade, imagina para quem fica dias sem abastecimento. Se não é calor igual para todo mundo, por que não tem política pública para amenizar os efeitos da emergência climática para quem mais precisa? É muito simples entender, né? Como não tá calor igual para todo mundo, né? Não, tá o fim do mundo, né? Porque, engraçado, ontem eu tava andando na rua, aí tinha uma TV ligada numa banca de jornal, e lá já estava mostrando pessoas da Baixada sem água. Aí quando eu cheguei em casa e dei uma busca de notícia, são vários pontos, e não é só no Rio, porque é essa onda de calor, né, que começou agora essa semana, a gente está gravando no dia 11 de fevereiro, ela está no Rio Grande do Sul, ela está em Santa Catarina, Rio Grande do Sul fortíssima, Sudeste, São Paulo, Rio e também parte do Nordeste, ou seja, quase no país inteiro, né? E está faltando água geral em vários lugares, não é um ponto que está faltando água, são vários. Então, imagina você estar no calor sem água. E é muito doido que agora está faltando água, né? Segundo o informe, era para manutenção lá do sistema Guandu. E daí você vai ver a lista dos bairros, são todos bairros da Zona Oeste, Baixada, né? Não tem ali nada que chegue à Zona Sul. E é muito doido, porque o Guandu é muito mais perto, por exemplo, né, de Bangu é do lado, né? De Bangu é perto. O Guandu é um grande rio aqui do Rio de Janeiro. Sim, que a maior parte da água da cidade do Rio de Janeiro e da Baixada vem desse sistema aquífero, né? E os lugares que são mais próximos, que é a periferia, são onde falta água. E claro que a gente que mora na parte privilegiada da cidade, isso nem impacta a gente assim, né? A gente pode saber pelo noticiário, mas a gente não sente na pele, que é você ficar sem água no calor extremo, não ter água para tomar um banho. Eu li uma reportagem muito interessante na BBC, onde eles pegam uma mulher, né, que é uma personagem, que ela fala que ela mora em Higienópolis, né, que é aquele lugar que é tipo Leblon de São Paulo, né, o lugar dos ricos de São Paulo. E que ela fala assim, eu só percebo se está calor quando eu saio na rua. Que ela está em casa em ar-condicionado, os prédios modernistas com grandes janelões preparados para lidar com isso. Higienópolis tem bastante árvore ainda, um bairro que ainda tem árvore.
e comparando isso com a situação das pessoas que vivem na favela. Porque ainda tem uma questão, em comunidade, etc., além de serem áreas hiperpopulacionadas, muita vegetação é cortada e parece que o telhado das casas é muitas vezes feito de amianto, não vou saber falar o nome, porque eu não sou arquiteta, mas feito de materiais que causam um mega calor, que viram um forno humano. Então, para o calor, para algum, e até a gente se inclui nessa, ai, que delícia, eu vou na praia. Estou no ar-condicionado antes, né? E para outras pessoas é um inferno na Terra. E com a mudança climática, gente, é um inferno constante, isso que a Jo falou, né? Que não é mais a onda de calor, ela é eterna, é o novo normal. Então, o novo normal é o inferno. E viver nessa loucura de, com esse calor, ter que pegar, às vezes, 3, 4 transportes, muitas vezes sem ar-condicionado, esperar na fila, que é o pior, né? Porque você espera ali no sol. Tem um cara que eu acompanho de vez em quando eu vejo o post dele, ele mostra várias coisas, tipo assim, um ponto de ônibus que a única sombra é, às vezes, de um poste, entendeu? Então faz uma sombra fina, o resto tudo é você ficar parado no calor. Agora, é muito doido que mesmo, né, na nossa bolha, no lugar mais privilegiado do Rio, as coisas também estão fora do normal, né? Porque essa semana a gente estava vendo a notícia de que iam cortar 130 árvores para refazer o Jardim Jalá, que é uma grande treta aqui do Rio de Janeiro, que o Jardim Jalá é uma área que divide o Leblon de Ipanema e onde passa um canal, né? E é uma área que estava meio abandonada desde que foi usada como canteiro de obras para o metrô, e a solução para revitalizar foi fazer aquela solução bem capitalista jeca, que vai ter espaço gourmet, vai ser vendido para alguém, né? E todos os moradores... Largo da Batata Ruffles. Tipo um Largo da Batata Ruffles do Eduardo Paes. E aí, essa semana, apareceu a notícia que estava autorizado o corte de 130 árvores, gente. 130 árvores. É uma loucura. E isso a gente está falando, né, do coração do privilégio, né? Então, Tanto que é notícia, né? É notícia, porque quantas árvores estão sendo cortadas aí em várias regiões periféricas do Rio, São Paulo, interior do Brasil, e ninguém sabe, né? Lembra que eu te contei de Piraí? Pois a é. minha família é de Piraí, que é uma cidade ali no Alto da Serra das Araras, aqui entre Rio, 1h30 do Rio, né? E eu não vou lá há muito tempo, mas outro dia minha tia me mandou, agora tem aquele relógio super moderno, acho que isso também é sinal, né, do aquecimento global. Toda cidadezinha tem um relógio de medir a temperatura daqueles grandes na rua, mostrando 42 graus. Eu não lembro de se fazer lá, eu morei lá minha infância inteira. Por quê? Eles pavimentaram a cidade inteira, gente. Tinha o Parque da Preguiça, que era o lugar idílico da minha infância, que era o quê? Um parque de areia, cheio de grama, que tem umas preguiças que moram lá. Eles botaram tudo de cimento e criaram uma caixinha de areia. Coitado das preguiças também, né? Que daqui a pouco também devem estar morrendo de calor. E aí foram cortando tudo, botando cimento em tudo, entendeu? E aí a cidade ficou com um calor insuportável que ela não tinha. É muito louco. As pessoas ainda estão cimentando lugares em 2025 no meio da crise climática, entendeu? Porque ninguém, na verdade, acredita na crise climática. Vamos voltar para essa de novo. Agora, uma coisa que eu acho impressionante é que a gente está falando, né, da cidade, do concreto e tudo, só que esse calor extremo, ele afeta todos os lugares. E tem uma cidade que fica no Pará, Melgaço, que ela sobreviveu ao maior extremo de calor de 2024. Melgaço, com o pior IDH do país, teve 228 dias de calor extremo. Belém, onde vai ser a COP, né, registrou 212 dias. Ou seja, é quase o ano todo num lugar que é na floresta amazônica, né? Cara, e não tem uma história que você me contou de Melgaço que o rio ficou quente? Então, daí nessa matéria tem os moradores, o relato dos moradores, que a água do rio esquentou. Meio-dia era um horário que a gente não conseguia nem mesmo lavar as mãos, lavar a vasilha com a água da torneira. Às vezes, só com a água da torneira já amolecia o açaí, porque era muito quente. Não tinha condição da gente lavar a mão. O depoimento de Maria Maia, 58 anos, líder comunitário de Santa Luzia, na zona rural do município. Num dos primeiros episódios desse podcast, eu acho que eu falei aqui no Rio que a gente tinha
essa contagem do calor extremo, né, do nível de calor. Só que realmente parece que é uma coisa quase apenas comunicacional e educacional, né? É só comunicar que tem o calor. E realmente tinham que ter ações, lugares de beber água em toda a cidade, né? Agora acho que tem pontos de hidratação nas clínicas de família, em alguns lugares assim. Mas se você sai andando pela cidade, não tem água para beber, né? Vou até ler hoje aqui o que está falando, porque eu acho uma vergonha. Hoje está em nível de calor 3, que é muito. Uhum. Aí eu vou ver o que eles estão recomendando aqui. Tá no site do Centro de Operações do Rio, que a Jo me viciou nesse site. Estágio 1, a cidade continua com uma vida normal. Não muda nada, tá tudo ok. Ações a serem adotadas no nível de calor 3, que vai de 36 a 40 graus. Só que isso é temperatura. É nesse nível de calor que deu 60 graus, tá? Porque dá 60 graus. A sensação térmica vira 60 graus facinho. Ações a serem adotadas. Ainda não há impactos na rotina da cidade. Mas os cidadãos devem se manter informados. Como não há impacto na rotina da cidade? As pessoas estão desmaiando na rua. Há impacto. Desmaiando na rua. Há impacto, entendeu? E muitas pessoas, eu estava lendo isso também, aumenta muito o número de mortes de pessoas com doenças crônicas, né? Você tem um problema do coração, por exemplo, você tem mais risco de impactar. Você tem pressão alta, a sua pressão fica mais alta. Eu tenho pressão baixa, eu corro risco de desmaiar na rua. Né? E os idosos, por exemplo, a gente tem pais idosos que também têm o privilégio de não terem que sair na rua. Agora, tem um monte de idoso que está indo trabalhar. Aí você vem falar que não há impacto na rotina da cidade, quando as pessoas estão morrendo? Palhaçada! A gente tem um amigo, o William, que ele fez uma ação uns anos atrás e agora ele está retomando. E eu acho que é uma coisa que todo mundo poderia fazer, né? Que ele enche garrafas de água com a água de casa, né, do bebedouro, do filtro, deixa no freezer, dá uma congeladinha para ficar geladinha, e quando ele sai, assim, né, saiu de casa, ele leva essa garrafa e ele entrega, assim, para alguém que tá na rua, né, que você vê que tá passando sede, né, pessoas em situação de rua, e aí vai virando um surto coletivo, né, ainda tem isso. E rolou um vídeo muito hilário, que é muito suco do Rio de Janeiro, que a gente até posta nas redes depois. Até vou ver se dá para tocar aqui o que acontece. Que era uma pessoa atravessando ali o viaduto Maracanã. Que é uma zona quentíssima. Ali é uma ilha de calor. Ali não tem vegetação nenhuma. Gritando, revoltada do calor. E daí no meio do viaduto tem uma barraquinha de camelô. E daí a camelô tá numa piscina de caixa d'água, ela e a filha, ela tá no meio da piscina de caixa d'água, vendendo na barraca dela, e essa outra pessoa berrando. Vou tocar aqui, que é muito maravilhoso. Calor do caralho, o calor do caralho! Calor do inferno! É engraçado e trágico, mas assim, é uma cena surreal, né? Uma pessoa que montou a banca de camelô e ela está dentro de uma piscina de caixa d'água. Foi uma gênia. Agora é muito louco, né? Porque assim, só uma coisa que me veio que não tem nada a ver, mas por exemplo, mas tem a ver sim. São Paulo, por exemplo, né? Que tem aquela briga para o Minhocão virar um parque, né? E que as pessoas no final de semana vão tomar sol no Minhocão. Todo respeito a quem vai, a quem gosta, e minha solidariedade também. Eu morei em São Paulo há 20 anos, então eu tenho lugar de fala, posso falar. É muito louco que a gente naturalize que durante a mudança climática, o que a gente tenha de opção de lazer seja deitar no concreto. Você não acha? É muito louco. Você ficar no meio do concreto, numa onda de calor extrema, gente, isso de novo, é uma série de ficção científica. Tá um calor de 50 graus, que São Paulo faz muito calor e cada vez mais, porque não tem árvore, né? Porque cortam as árvores. Recentemente teve aquele, né, Jô, que você compartilhou, o caso em Perdizes, onde eu também morei, que cortaram várias árvores no bosque. Causa e consequência, mais ligue os pontos impossível, né? Porque eles cortaram uma região de árvores, que era um bosquezinho, para construir mais um empreendimento, né? E daí, em uma semana cortaram milhões de árvores, 3 dias depois caiu aquela chuva horrorosa, que não foi da semana passada, né? Porque também tem isso. E aí já começou a descer a lama, né? Porque realmente o solo fica solto, né? Não, as pessoas não pensam nisso, gente. Em 2025, vamos repetir, a gente está vivendo um apocalipse climático. Janeiro foi os meses mais quentes de todos os janeiros.
Todo mês bate recorde. Hoje eu li de novo. A meta do Acordo de Paris de 1,5 não vai ser cumprida. De novo, estão repetindo, a gente já sabe que não vai ser cumprida. Não vai ser cumprida. Entendeu? A situação é muito ruim. E vocês continuam cortando árvore para fazer prédio. Eu morava em Pinheiros, que era um bairro super maneiro, que eu adorava, que tinha várias casinhas e tal. Eu fiquei muito feliz em Pinheiros. E agora virou um grande bairro IUP, entendeu? Que eles destruíram todas as casinhas, fizeram milhões de prédios, aqueles prédios de você morar super, né? Mini prédio, né? Mini loft, sei lá. Que aí tem uma mini piscininha também. E sabe? Tem uma mini piscininha, um mini... Como é que chama? Rooftop. Nem sei falar isso. Entendeu? Do apocalipse. Sim. Aí não tem árvore, você fica no rooftop do apocalipse, que eu falei tudo errado, no seu próprio prédio. Entendeu? Vendo as pessoas desmaiarem na rua, você tem uma vista pra gente desmaiando na rua em Pinheiros. E fora isso, nossos amigos de São Paulo também estão vivendo um problema seríssimo de falta de energia, que é uma coisa muito séria em tempo de aquecimento global. Eu até lembra do Alcino? Alcino é um amigo que a gente ama muito. Alcino Leite Neto, nós chamamos, que é tipo o nosso guru. E o Alcino, ele tinha uma teoria de que o mundo ia acabar por falta de eletricidade. Porque sem eletricidade, aí você não consegue carregar seu celular, aí você não consegue ver as notícias, aí você não tem mais água gelada na geladeira. Nos prédios, muitos sistemas, né, da água também são gerados por eletricidade, você fica sem água, aí você tem que subir as escadas, aí o mundo ia acabar assim. É possível, inclusive, ainda que esse sonho do Alcino se torne sonho, que esse pesadelo do Alcino se torne realidade. Mas tudo isso para falar que a gente vê direto nossos amigos de São Paulo desesperados com a Enel, que é uma empresa que foi privatizada, que tem o pior serviço de energia do mundo, e que as pessoas em várias áreas de São Paulo, periféricas, nobres, seja qual forem, ficam dias e dias sem eletricidade no calor. Então você fica sem água, sem eletricidade, dá 60 graus, o que você faz? Nesse mês, que foi o mais quente de todos os tempos, vários dias faltou eletricidade na Rocinha, né? E aí é a situação que tá um calor e você não consegue ligar um ventilador, um ar-condicionado. Uma pessoa que eu conheço estava me falando que não tinha conseguido dormir justamente por morar numa área de comunidade periférica que o ar-condicionado não deu vazão, parou de funcionar. Aí ela não conseguiu dormir. E pegou 3 ônibus para trabalhar no dia seguinte. Porque todo mundo ligou e não deu vazão. Para a casa da minha mãe, onde eu tô agora, é uma casa antiga de vila, tá? Daquelas casinhas do passado. A gente não pode ligar 2 ar-condicionados aqui, tipo, na sala e na cozinha, porque cai. Exatamente, imagina isso. Então eu tô dormindo com a minha mãe no ar-condicionado, né? E isso é privilégio, não estou reclamando. Mas eu tô falando que se isso é numa comunidade inteira, né, cai geral. Cai geral. E é muito doido que a gente volta para esse conceito, né, que é do racismo ambiental. É isso, né? O calor não é igual para todo mundo. Isso, né, que você estava falando tudo de racismo ambiental, me lembrou que eu acabei de ler um livro que eu recomendo muito, que é De Onde Elas Vêm, do Jefferson Tenório, que é maravilhoso. E não é spoiler, mas assim, é a história de um estudante de literatura, que quer ser poeta, e que entrou na faculdade através das cotas e que tem uma vida periférica e muito difícil, convivendo com os literatos, com os brancos, etc. É maravilhoso, tá? Leia. E ele escreve maravilhosamente, porque eu estava pensando nisso também, né? Como é difícil um estudante ir para a faculdade. O corre, né, do levanta e anda, né? Porque ele cita muito Racionais Emicida no livro. Ele é muito mais difícil no calor, é muito mais difícil, né? Você pensar o quanto o estudante privilegiado está indo lá de carrinho de... Já começa aí, né, Ju? Já perde tudo, né? A meritocracia, assim, né? Um estudantezinho no carro com ar-condicionado e o outro tá fudido. Eu vou ler um trecho que ele descreve maravilhosamente esse sentimento de calor de um estudante voltando da faculdade. A volta para casa foi um inferno. Nem Jesus chorou dos Racionais nos fones ajudava. O calor era sobrenatural. Em pé e apertado, no ônibus da linha Jardim São Pedro, eu olhava para fora e quase podia ter certeza de que o asfalto derretia. Eu sentia sede e suava. Aos poucos, um assomo de enjoo começou a se aproximar de mim. O sol entrava violento no ônibus. Pessoas se abanavam. Algumas tentavam se defender usando a mão. Outras apenas aceitavam aquela condição e cochilavam, porque talvez fosse a melhor coisa a fazer. Eu estava num lugar caótico, indo para outro lugar igualmente caótico. A viagem durava cerca de 1 hora. Isso quando não pegávamos engarrafamento na Avenida Cis Brasil. Para controlar o enjoo, procurei desviar a atenção.
Eu precisava desviar a minha ânsia. Lancei um olhar pela janela. O cenário na rua também me pareceu caótico e triste, como se não houvesse saída. Não é possível, pensei, não é possível. Há de haver algo de bonito nisso tudo. Não era possível que a síntese da minha vida fosse um ônibus lotado em meio a um calor insuportável de verão. Então, a cada prédio, a cada rua, a cada pessoa que passava, eu empreendia uma busca por algo bonito que me fizesse doer. Não a dor física, mas a dor sutil e invisível de algo que nos atinge e nos desabriga. E no ônibus suado, com cheiro de gente, apinhado de trabalhadores que rumavam para suas casas, entendi que aquele microcosmo caótico era o cenário que eu tinha. É lindo, né? Caraca, foda. Agora fica super emocionada até, né? Assim, fico muito emocionada, de verdade. Jefferson Tenório, a gente te ama, nós somos suas novas fãs. E eu acho que a gente ficou brincando que a gente ia transformar ali o trechinho da Pedra do Arpoador numa zona autônoma temporária, né? A gente vai erguer barricadas para quem conta quiser. Isso, Jô, só pra gente... Sim, a gente vai erguer barricadas ao redor, se alimentar de milho até o fim dos tempos e seja o que Deus quiser. Mas isso foi real, gente. A gente estava lá nessa euforia, que a gente também foi ficando eufórico. Eu chego e falo assim, eu já resolvi. Quando chegar o fim do mundo, eu vou fechar aquela parte ali, não entra mais ninguém, a gente fica aqui com essas pessoas, comendo churrasquinho, que eu nem como, que eu sou vegetariana, mas tudo bem, no fim do mundo vou até comer. Sim, comendo só se alimentando, salsichão, a gente não deixa entrar mais ninguém, e a gente fica aqui esperando o meteoro. E ainda tinha umas pessoas que passavam dançando passinho no meio. É uma grande alucinação coletiva. Então, assim, é o bonito que ele não conseguia achar aqui no livro, né? O Jefferson Tenório. Me sinto até mal de tentar conversar com ele, aquela louca. Conversar com o livro, né? Que o bonito que ele não está achando, né? Nesse cenário horroroso, dessa paisagem. No Arpoador a gente viu todo, né? Esse bonito, né? Me desejem boa sorte, que eu já entrei no aplicativo Turbli. Se você quiser saber o que é isso, vá no episódio Medo de Voar, aumento de turbulência. Ai, Jô, tá péssimo. Tá, turbulência, alguns episódios de turbulência média. Aí eu vejo bem na zona de intercorrência, não, a zona intertropical lá do Apocalipse, que eu odeio, que balança. Aí o mapa faz assim, aí tem uma coisa alta, assim, horrível. Não, então, ó, amiga, boa sorte, boa viagem. Não, sobreviverei. Vou sentir muito a sua ausência na não nossa fala, praia. Jô, vou chorar, para. Pronto, gente, vamos parar, Jô, a gente fica chorando. Vamos parar, só que vai chorar. Boa viagem, a gente encontra vocês, ouvintes, na próxima semana. Na próxima semana a gente vai gravar, eu já estarei em Berlim. E vai estar perto das eleições, vai ter vários assuntos. Vários bafos. Então, fim do Munders, espalhem a palavra e até a próxima. Um beijo. E nos mandem abraços virtuais, porque a gente está aqui quase chorando. Beijo. No Rio de Janeiro, a sensação térmica chegou a 60. Pecado e o diabo? As chances de vencer o aquecimento global para a nossa vida. Não é o fim do mundo. Um podcast em tempo de apocalipse climático e existencial.